Quer dizer, se o salário deles era assim, ele tinha um poder de compra assim, ele achatou hoje em dia. Eu converso com aposentados, eles choram. Falou, vereador, faz alguma coisa, nos ajuda, entendeu? Então, o que hoje eu acredito, e acho que incomodou? Duas coisas. Que na hora da Câmara fazer a lei, ficou no maior salário de prefeito do Brasil. Meu nome é Felipe Ávila e hoje comigo eu tenho Herculano Borges Daniel, político, educador físico, com trajetória marcante no Mato Grosso do Sul. Ex-deputado estadual, presidente da Fundesporte e agora vereador em Campo Grande. Se destaca na defesa do esporte, da infância e da família. Hoje nós vamos explorar sua história, desafios e o impacto de suas iniciativas. Fique com a gente para essa conversa cheia de insights e inspiração. Herculano, seja bem-vindo ao My Business. Obrigado, Felipe. Eu me sinto muito honrado de estar aqui contigo. A gente pôde conhecer seu podcast, né? Saber um pouquinho mais da sua história, do seu empreendedorismo. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui contigo. Muito obrigado. E você já trabalhou em diversos cenários distintos dentro da área da política. Deputado estadual, ainda que quando entra a fala do Fundo Esporte é uma função executiva. E agora volto para o legislativo, só com legislativo de vereança. A minha grande questão, para quem já foi do executivo, ou dentro de um dos cenários e de um dos setores do executivo, para quem já foi deputado estadual, que tem uma gama de possibilidades, você não sentiu que ser vereador dá para fazer pouca coisa? Bom, a trajetória nossa ela é interessante, né? Ela tem um início, tem um crescimento, e acho que na vida também, às vezes, a gente tem que reorganizar, recomeçar, reestruturar. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Eu tive meu primeiro mandato de vereador, de 2009 a 2012, né? Primeira eleição, muito neófito na política, eu vinha da minha profissão, de educação, profissional de educação física, treinador de futsal, né? Coordenador de esporte, diretor de escola, então eu vinha dessa área. E aí, um momento, eu senti um desejo, eu percebi que para eu ampliar essa minha atuação, para eu ampliar minha influência, eu precisaria me envolver mais com política. Tá. Eu tive essa iniciativa de disputar a eleição, muito difícil, principalmente a primeira foi muito difícil. Conseguimos... Você venceu de primeira? Na primeira, em 2008, 4.078 votos, com pouco recurso, por conhecimento como político zero. Então foi algo assim, foi uma vitória grandiosa dentro das possibilidades que a gente tinha. 2012 já fui, salvo engano, o 8º vereador mais bem votado em Campo Grande, com 6.194 votos. 2013 fui convidado para ser secretário de Juventude, participei daquele momento ali da formulação do Estatuto da Juventude, estive lá em Brasília na sanção, fizemos o Plano Estadual de Juventude aqui, trabalhamos muito nessa área. 2014 volto para a Câmara de Vereadores, recebi o convite do então deputado federal, candidato a governador Reinaldo Azambuja, para sair candidato a vereador. Eu não tinha esse desejo também, não tinha me preparado, mas ele me convenceu a disputar a eleição em 2014. Fiquei na primeira suplência, assumi como deputado estadual 2017, 18. Aí, 2018, fui reeleito deputado estadual. 2022, disputei a eleição, no total fiquei em 18º, mais bem votado. E aí, quando o governador Eduardo Rida venceu a eleição, me convidou para assumir o esporte, né? Fundo Esporte. Não tinha o desejo de sair da Fundo Esporte. Era a sua área, né? Era sua paixão. Ainda é, né? É a minha paixão. É uma das minhas principais paixões, é o esporte, que eu acredito que é a melhor ferramenta de inclusão social, de oportunidade que existe. E aí recebi outro convite, né, para ser candidato a vereador ali junto, né, do deputado Beto Pereira, me convidou, fomos deputado estadual juntos, trabalhamos em algumas pautas juntos, e ele fez esse convite. No começo, eu zero de chance, né, não tinha desejo, como você falou, estou regredindo, vou perder minha influência e tudo mais. Regredindo entre aspas, claro, né? Claro. É que as pessoas falavam. Eu não entendo como... Não era uma percepção exatamente, inclusive vou explicar. É o que as pessoas falam, você vai regredir, você vai voltar, você já foi deputado, você foi secretário
como É que tem uma secretário de ideia, né, de vereador, o É, cara é deputado estadual, qual que é ex- pensar num federal, talvez executivo. exatamente. Então, aí o objetivo nosso seria ficar os 4 anos na Fundesporte e trabalhar uma pré-candidatura nessa oportunidade como pré-candidato aí a deputado federal, Tá. né, para o próximo ano. A gente com essa atuação no estado todo, né, sendo muito bem conhecido no estado, mas aí o deputado Beto me convidou para ser candidato a vereador. No começo, meu coração zero de chances. E aí, com o tempo, conversa com uma pessoa, conversa com outra, fulano, pensa direito, né? Aí fui, uma coisa que eu sempre faço, né? É pedir a Deus, né? Direção. Se eu estou na política hoje é porque um dia também eu pedi a Deus, eu pedi prova de Deus. Em 2008, algo que eu não tinha nenhum sentimento, nunca gostei de política, mas daí as coisas foi entrando no meu coração e Deus foi dando paz no meu coração. Então aí eu comecei a colocar isso em oração, né? Colocar diante de Deus isso, e o meu coração foi abrindo para essa questão, né, de candidatura a vereador, mesmo aí respondendo agora, achei importante falar, para você entender esse contexto, esse contexto, mas mesmo pensando, né, que a minha área de influência diminuiria do estado para o município, eu achei importante reorganizar, reavaliar. Você que vem, né, do empreendedorismo, você sabe a importância do planejamento, de, às vezes, né, dar um passo para trás, reorganizar, organizar o time, fazer uma nova meta. E aí fui de coração aberto, muito animado para essa candidatura a vereador em Campo Grande. Campo Grande é capital do estado. Campo Grande também, nos últimos anos, até por essa questão de estar no estado, 2 mandatos de deputado, né, com o presidente da Fundesporte, praticamente aí 8 anos. Então, eu fui dando mais atenção também a outros municípios e fui perdendo um pouquinho da influência que eu tinha aqui, política, aqui, local, perdendo espaço e tudo mais. Então, o que eu entendi com isso? É uma hora de eu reorganizar meu time, fortalecer em Campo Grande, ir nos bairros, ir lá tomar um café com a Dona Maria, visitar lá o comércio lá do seu Joaquim, ir no salão ali lá no bairro, conversar com os empresários, né, ajudar no crescimento de Campo Grande, trazer ações que a gente desenvolvia no estado aqui para o município. Então, isso me motivou, né, e eu tenho certeza que nós tomamos a decisão correta. Continuo. Você já foi vereador? Fui vereador por dois mandatos. Isso foi que ano, mais ou menos? 2009 a 12. Tá. Aí de 12 até 16. Só que no intervalo, 2013, eu fui secretário de Juventude do Estado. Eu sei que você está, na verdade, voltando agora, porque basicamente acabou de começar, né? Sim. A questão desse mandato agora. Isso. Mas você tem a percepção de que eu vou usar essa expressão, o jogo político da década passada mudou para isso? Demais. Dentro dos ambientes de vereança? Demais. Porque você estava lá. Demais. Aí, de repente, você chega e fala, aqui eu já conheço. É. Aí, de repente, você chega, só que são outros players, é outra realidade. Foi diferente? Diferente. Ainda que tenha começado, claro. Quando eu ingressei em 2008, eram 21 vereadores. Tá. Uma eleição muito difícil. Se hoje é difícil, você imagina em 2008, com 21. Então era meio carimbado ali as cadeias, você já sabia mais ou menos quem tinha força, né? Então, igual eu falo, foi Deus que me deu principalmente todos os mandatos, mas principalmente o primeiro. Esse privilégio. Privilégio. Né? Era outro modelo, era outro momento, a gente não tinha isso aqui, ó. É verdade. 2009. Eu me lembro que eu fui um dos primeiros a comprar um iPhone lá, que eu era um dos mais novos. Aí os caras, como que é isso aqui? Né? Era desse jeito, tudo no papel, não tinha, sabe, microfone na mesa, não tinha nada disso. Painel de LED, votação, era muito difícil. Então mudou muito. De lá para cá, a política mudou, o mundo mudou. A gente estava falando agora sobre o GPChat, né? Como que funciona. Não tinha nada disso. Né? Inteligência artificial, o perfil dos candidatos. Aí, em 2012, já foram 29 vereadores. Então, entrou, deu uma democratizada, vamos dizer assim. Entrou muita gente de muitos setores. A gente estava falando em off aqui também. Perfil, às vezes você traz um político, defende essa bandeira, o outro defende outra. Então, mudou demais. Mudou a geração, mudou o perfil, mudou a tecnologia e mudou essa questão da polarização. Hoje em dia, eu que sou conservador, né, de direita, conservador,
mas eu tenho o meu jeito. Eu sou uma pessoa que trabalha com a pauta conservadora, Tá. mas eu sei que tem do outro lado, tem gente boa e tem gente que tem ideia boa e tem algumas pautas do outro lado que são positivas Sim, também. claro que sim. Então não é só porque Só é do porque outro não lado é eu tô contra. só porque Antes, é um antes próximo mais esquerda, não significa que tudo que ele fala é ruim. exatamente. Antes não tinha. A gente conseguia transitar mais. Hoje em dia já o seu eleitor, o público já está mais de Mas olho hoje nisso. você acaba. Então mudou isso, Mas hoje sabe? você sente que você acaba se apresentando como alguém mais de direita, de fato, como você falou, ou alguém mais de centro? Porque pelo que eu tenho percebido, a nomenclatura centro, que não é uma nomenclatura muito antiga, Sim. né? Uma nomenclatura relativamente pós-Bolsonaro, para alguém conseguir dizer que não era Bolsonaro e não era Lula, então a pessoa falava, eu sou centro. Eu tô no meio ali. E houve uma dicotomia, na verdade, basicamente em três grupos. Quem Aham. era de direita, quem era de esquerda e quem era o centrão, dizendo, eu sou neutro, eu não sou nenhum nem outro. Você, quando se vê, ainda que você já disse claramente que você analisa pautas em si, mas na grande maioria dos elementos, você se Direita. identifica como alguém de direita. Direita, né? Como eu disse, tem pauta lá, por exemplo, atendimento social, que a esquerda Claro. é muito bom. Só que tem uma dose disso também. Por exemplo, eu creio que a gente deu uma volta aqui, né? My Uhum, Job, né? Maravilhoso. Empreendedorismo. uhum. Eu creio que a gente tem que motivar as pessoas a serem empreendedoras. Né? A pessoa não pode ficar acomodada em ficar recebendo Bolsa Família Tá. todo dia, todo mês, durante tantos anos. Tá errado isso, tem alguma coisa errada. E às vezes você estrangula o empreendedor e estrangula o empresário Alguém para tem que pagar a conta disso. aprisionar. E aprisiona esse que está lá dependente disso. Então, É aquela né? percepção de ensinar a pescar e não necessariamente sempre Exatamente, dar o tem peixe. que investir nisso, né? Mas assim, eu sou de direita, mas não sou de extrema direita, Entendi. tá? Então, basicamente é isso. Também Hoje na atual. sou conservador, mas não sou extremista, porque tem muita coisa também que a gente pode aproveitar do lado de lá também. Quando você agora se candidatou para essa vereança, você apoiava um candidato que não foi eleito, Certo, né? O Beto. Beto. Ah, mas agora, independentemente, acabou as eleições, existe já uma eleição finalizada, existe uma prefeita já em operação. Dentro desse cenário hoje, você se vê com alguém mais, eu vou chamar de governo, vou chamar de ainda municipal, ou alguém como uma oposição? Então, eu tive uma conversa muito boa com a prefeita Adriane, inclusive lá no período do segundo turno, nós conseguimos trazer uma boa parte da base do esporte para o apoio da prefeita Adriane. Uma outra parte que também eu tramito bem, que é no segmento evangélico, acompanhou também. E logo depois da posse dela, estive com ela já como vereador, enquanto vereador eleito também, e conversei com ela, ela me convidou para fazer parte da base de apoio. Eu coloquei alguns pensamentos, algumas questões que eu acho importantes, pertinentes na administração, por exemplo, como usar o esporte mesmo, não como permuta por apoio político, nada disso. Eu acho que o esporte tem que ser tratado como uma política pública de primeira hora, não Por como, exemplo. por exemplo, investimento. Investimento, colocar pessoas capacitadas, pessoas técnicas. Mas quando você fala de esporte, você está falando o quê? Fazer uma quadra? Você está É muito dizendo. mais que isso. É, Né? É muito mais que isso. Eu já volto nessa questão, mas aí respondendo a questão do apoio. do Então, apoio. hoje eu estou fazendo parte da base de sustentação, de apoio, até porque eu acreditei no segundo turno, apoiamos, tivemos uma conversa muito franca, falei, prefeito, estamos aí firmes, mas o que eu achar que não vai ser bom para a cidade, que o que é mais importante até do apoio da prefeita é o que vai fazer a cidade produzir, que vai ser importante. Então, as pautas que forem, que eu achar, né, e que forem contra aquilo que eu acredito, com certeza eu não vou estar junto. Uhum. Mas a gente está com esse compromisso de fazer parte da base de sustentação. Com relação à questão do esporte, o esporte ele tem que ser tratado com seriedade. O esporte é muito mais do que você Fazer uma quadra. fazer uma quadra, que é importantíssimo, lugares que precisam, né, do espaço não só para o esporte, mas para o lazer, para a família estar ali, fazer a manutenção também é muito importante, às vezes faz e E como tem deixa. muitos lugares aí que estão abandonados,
a manutenção. E é muito mais também, enquanto presidente da Fundesporte, que a gente atendia muitos secretários municipais de esporte, enquanto deputado também, eles vinham, deputado ou presidente, eu preciso de bola. Aí a gente falava, ó, fazer esporte é muito mais que o Estado te dá um pacote de bola, um saco de bola. O Estado tem que proporcionar, primeiro, capacitação. Lá, por exemplo, na Fundesporte temos um setor de capacitação. Então, o que eu falava, qual que é a área de atuação de você? Vamos pedir curso, vamos lá com os nossos profissionais, vamos dar curso. Na época que você estava lá, qual que era o orçamento da Fundesport? O orçamento, anual? O orçamento, quando eu entrei, já chegou a em torno de 100 milhões. Tá. No ano de 2000 e... É que a gente vai perder. Claro, Passa não. tão rápido, né? Quando você estava lá. 2022. Aham. Em torno de 70, né? Porque assim, o orçamento da Fundesporte, e de outras fundações, principalmente, eu vou falar da que eu Dessa. estava, né? Uhum. Ele depende muito ele não tem um orçamento fixo. Então, como que funciona? Apresentamos os programas, governador, secretário, por exemplo, uma última ação que eu fiz na época, um edital de chamamento público de 7 milhões. Ele não estava no orçamento, mas daí nós apresentamos, governador, vamos fazer esse edital para atender as federações, as associações que fazem esporte, as mais variadas possibilidades, desde a iniciação, treinamento, alto rendimento, esporte comunitário. Vamos apresentar esse projeto para a sociedade que está organizada poder acessar esse recurso, para ele não receber um recurso porque ele é amigo do presidente, ou que ele é amigo do deputado, ou que ele é amigo do governador, mas que ele tenha competência para isso. Então, por exemplo, isso a princípio não estava no planejamento no financeiro, mas aí... Agora, o caixa de esporte do município é muito, muito menor do que isso. Muito menor. Para conseguir desenvolver políticas estratégicas. Então, aí é uma capital, né? Eu me lembro que quando eu fui vereador no primeiro mandato, nós fizemos um trabalho para colocar 1% para o esporte. Não para... Conseguiu? Não conseguimos. É muito menos que 1%, do orçamento. Então, isso precisa ser mudado. E tem outras fontes, né? Tem programas federais que pode acessar, tem emendas parlamentares. Então, Quando você se vê como prefeito, como vereador, basicamente, me corrija se eu estiver equivocado, mas o vereador, essencialmente, até por determinação não apenas constitucional, mas da lei orgânica, ele vai ter duas grandes atribuições: legislar e fiscalizar. certo. Em suma, esse é o elemento. Legislar no Brasil, dentro da vereança, é algo, pelo menos a minha percepção, e por favor me corrija, como eu disse, muito ínfimo, porque tá muita coisa travada diante da questão da federação. Muita coisa ou é do Estado, ou a grande maioria acaba sendo do Congresso Nacional. Uhum. E aí a gente fica limitado, em grande parte da legislação, de leis como o dia D, ou alguma coisa, ou o nome da rua, Sim. ou algo assim. Porque leis que são impactantes, como vamos alterar o plano diretor ou algo disso, não é algo que, logicamente, é feito de maneira constante. Agora, focando na parte de legislar, existe algum plano ou algum projeto que você tem na área legislativa para o município e que você acredita que é de competência do município e você pretende lutar? Só dando um feedback aí no início, né? Tem algumas legislações municipais que são feitas por vereadores que podem mudar o município. Tá. Eu vou dar um exemplo de uma que eu fiz no meu segundo mandato, salvo engano, segundo mandato. Você se lembra que aqui em Campo Grande, no Brasil todo, tinha muito crime de saidinha de banco? O empresário ia lá sacar o dinheiro para pagar o seu funcionário, ele chegava lá fora, o bandido já sabia que ele estava com o dinheiro, já enquadrava ele ali e levava o dinheiro. Ou a aposentada que sacava a aposentadoria e tal. E eu observava que toda semana era 2, 3 assaltos. Eu falei, nós temos que bolar alguma coisa. E nós fizemos uma lei que na época até virou chacota, né? Por um órgão de imprensa que ficava tirando onda, dizendo que vai colocar uma casinha, vai colocar É uma lei muito simples que obrigava as agências bancárias a instalar um tapume na frente dos caixas eletrônicos, dos caixas de banco.
O cliente que está ali não vê o que o outro lá está lá na frente, ou o bandido que está ali não vê o que o outro está fazendo, se ele está pagando uma conta, se ele está sacando. E, por sua vez, também o funcionário do banco também está sendo preservado ali. Hoje você não escuta falar Você desse fala sobre crime. aquela É proteção um tapume, que lateral, para ninguém ver o que você tá fica o fazendo ali tapume na frente. dentro. Uhum. Você lembra que hoje em dia você fica sentado? Lembra que ficava aquela filona? Hoje em dia o cliente fica sentado, Entendi. Não, coloca entendi. lá o visor, Entendi. Você chama. vai ali e tá fechado. Tá Você não fechado. tá vendo o que tá na Não frente tá do vendo se caixa. o cara está sacando dinheiro, se Tá tá pegando dinheiro. contando quanto que não Você tá. vê, hoje em dia não tem mais crime de saída de banco. Foi uma lei nossa, que hoje está no Brasil toda. É por isso que eu te falar, eu vi em outros lugares no Brasil isso já acontecendo, mas... Pois é, mas começou aqui em Campo Grande. Uma Ah, lei não sabia. nossa. Uma lei nossa. Foi uma lei, né, que eu que fiz. Teve outra lei que eu fiz também, já na esfera estadual, mas depois eu mandei para as câmaras municipais, que foi do combate ao abuso sexual infantil, Maio Laranja. Hoje ela é referência no Brasil, se tornou uma lei federal. Que era o quê? É o dia 18 de maio, é o dia do combate ao abuso sexual infantil, Tá. chamado Maio Laranja. E a sociedade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é responsabilidade da família, da sociedade, do poder público, a proteção à infância. E os estudos mostram que a maioria dos abusos sexuais infantis acontecem no ambiente familiar, em torno de 80%. Uhum. Então, a família está falhando. Quem tem que entrar? Poder público e sociedade. Então, nós fizemos essa lei que se tornou uma campanha permanente para levar informações para crianças, para professores, para clube de mães, né, onde tem público. Como é que você consegue saber se isso gerou ou gera alguma pelos, mudança efetiva? pelos testemunhos, pelos relatórios. Aqui no nosso estado mesmo, a gente sempre ficava ali em último lugar. Hoje em dia, nos últimos relatórios que a gente tem, o Mato Grosso já não é o último lugar. Por quê? Porque nós vamos nas escolas, nós falamos com as crianças, nós capacitamos os professores. Você trabalha na prevenção, entendeu? Então, inclusive a ministra Damares, onde ela vai, ela fala. Essa lei começou lá em Campo Grande com o deputado, na época, né, Herculano Borges. Então, quer dizer, isso... Então, foi uma lei que impactou. Testemunho de criança que... Um dia um policial me mandou um áudio e falou, não te conheço. Resumo da ópera. Ele chegou numa chamada lá no Indo Brasil e estava uma confusão, uma mãe, resumir aqui, uma mãe e uma criança de um lado e um cara todo arrebentado, amarrado do outro. E os caras segurando ele. Aí a mãe falou o que estava acontecendo e o pai e o policial querendo entender, a mãe falou, não, o meu filho... Perguntou para a menina falou que acabou a energia, o vizinho foi puxar ela para abusar, ela saiu correndo, falou para a mãe, o fulano tentou tocar nas minhas partes íntimas. Liga para a polícia. Aí ligaram, o policial prendeu em flagrante e levou o cara. E aí ele ficou espantado, falou, quantos anos você tem? Eu tenho 7 anos. Mas você é muito esperto, como que você teve essa iniciativa? Falou, não, foi um tio lá na minha escola. E falou que ninguém podia tocar nas minhas partes íntimas. Se isso acontecesse, chamar a mamãe, ligar para a polícia. Aí a mãe falou meu nome, quem foi lá. E nessa sala de aula eu que fui. Eu mesmo, a gente dividia a nossa equipe. E hoje em dia nós temos... Hoje? Acontece frequentemente. O mês de maio é o mês que a gente mostra para a sociedade. Porque é um tema voltado com tabus, né? Mas esse é um movimento do Poder Executivo. Foi um movimento do Legislativo. Não. Se tornou lei. Não. Mas agora não é vai nessa escola, da sociedade. Continua. É da sociedade, Conselho Tutelar, Delegacia de Crianças e Adolescentes. Exato, como... As escolas fazem, porque era tratado como, não fala disso não. É tipo o mês do câncer de mama, todo mundo Novembro Azul. Sobre isso. Novembro Azul, sobre da próstata. Exatamente, Outubro Rosa. Uhum. E nós colocamos na época o Maio Laranja. Então, o mês de maio você vê, para tudo, órgãos públicos. Você entendeu? Então, aí mostra, tem leis que são importantes. Por exemplo, ontem a gente falou, você viu essa semana agora o Festival do Hambúrguer lá, que foi lá na cidade do Natal? Foi uma lei que colocou, que o vereador Clodoilson fez o dia do hambúrguer, virou piada também. Não sei o que é dia do hambúrguer e tal, o que é isso? Você viu tanto de emprego, tanto de renda, fala que a questão... se tornou o dia, ele se tornou algo que uniu os hamburgueros e que fez com que eles contratassem, gerassem renda. Lá na cidade do Natal, esse fim de semana estava lotado de gente, né? Então, gerando
contratando, Você acha gerando... que a importância de determinar o dia daquilo, o dia E- da, é e- uma fomentação econômica para o setor específico que o dia... Nesse caso do hambúrguer foi o Maio Laranja, que é o meio de combate ao abuso sexual infantil. Nós trouxemos a sociedade. Criança chegava com um desenho animado mostrando, né? A gente fizemos desenho Agora, animado. eu não consigo... Em alguns, a maioria tem muito que é só para Só para dizer, né? só para dizer que fez alguma coisa. Entendeu? Aham. Agora, também, dependendo, por exemplo, Novembro Azul. Uhum. Cara, o homem que não tem esse costume, ele vai, mas como que é isso? Ele começa a ter uma curiosidade, como que é? Pra que é isso? Né? Abuso sexual infantil, mas como que é isso? Como que eu posso saber? E quando você pensa hoje na atual legislatura, já pensou em alguns projetos que você gostaria? Porque assim, e eu não digo às vezes que venha de você, porque às vezes, e essa é a força da política, às vezes, como a gente estava falando assim, às vezes um companheiro, um outro candidato que foi eleito também, ele tem um projeto que é um projeto super legal, mas sozinho ele não consegue aprovar isso. Sim. Eu achei, puxa, sensacional. Ó, tô contigo e nós juntos vamos tentar aprovar isso aí. Tem Existe que ter essa articulação. Tem que ter essa Tem que articulação. ter articulação. Você tem que ser articulado. Você falou sobre a criação de leis, né? Não é só isso também. Por exemplo, tá muito se falando aí da questão da CPI do transporte coletivo. Tá. Né? Eu ainda falo Não assim, foi aprovado ainda, né? já tem um número de assinaturas, né? Vai começar a tramitar e tal. Mas o que o cidadão quer, o usuário de transporte? Ele quer que o transporte melhore. Funcione mais barato. Ele funcione Sempre assim. mais barato, tal. Mas será que a CPI vai ter o resultado? Né? Uma audiência, a comissão pode trazer as partes do contrato, né? A empresa, a prefeitura, tentar juntar. Então, quer dizer, qual que é a ferramenta que vai dar o resultado? Esse é um exemplo. Por exemplo, para aumentar o investimento no esporte. Se eu fizer uma lei, eu quero que coloque 1%. É visto de iniciativa, não sou eu. Quem tem que fazer isso é o executivo. Sim. Mas eu posso, enquanto vereador, fazer um movimento, levar as partes, levar a Secretaria de Fazenda, levar o esporte, levar a Secretaria de Governo, levar a prefeito e mostrar, prefeito, para cada $1 que investe no esporte, você economiza 5 na assistência social e na segurança pública. É menos gente, e na saúde, é menos gente jovem nos presídios, é menos usuário de droga, é menos gente no posto de saúde. Então, isso é outra ferramenta que tem. É trazer a discussão, né? Porque lá é o parlamento, é falar. Uhum. Então, você usa aquele espaço que foi outorgado pelo povo, Uhum. foi chancelado, o povo que escolheu. Uhum. 29 para representar. Teve uma vez que eu fui num evento lá e veio uma pessoa e falou: Culano, você não me representa. Eu falei: verdade. Eu não te represento, não. Você falou certo. Né? O que você acredita está muito diferente do que eu acredito. Então, quem te representa é outro parlamentar. Procura outro. Né? Essa pauta aqui, eu sou a favor da infância. Eu sou a favor da família. Você sabe que esse era até um levantamento que eu ia trazer para você, e era essa pergunta. Se hoje, na sua percepção, acho que você já respondeu, se você representa a todos. Ou se você, quando ele está ali, fala, você agora representa a população, genericamente. Sim. Você não vê essa percepção. Tem dois prismas. Eu represento todos, sim. No fato de eu querer, né, mesmo às vezes você votando. Teve uma vez uma votação no Estado que eu fiquei num dilema muito grande. Voto sim, voto não. Sou a favor ou sou contra? E eu recebi uma palavra. Faço o que é certo, não o que é fácil. Qual que era o assunto? Foi aumento da questão da Previdência. Tá. Foi uma pauta muito polêmica, mas o governo mostrou que se não tivesse um fechamento ali daquela torneira, uma reorganização, daqui a pouco tempo, nem quem tinha direito a receber a Previdência não poderia receber. Teve uma outra pauta também dos professores contratados. Eu sou professor. Foi muito difícil. Dos professores contratados terem uma diferenciação dos concursados. Foi muito difícil. E também fui convencido, quando eu vi os números, que se não tivesse uma alteração, não teria caixa para... Sabe? Então aquele negócio, ou eu vou jogar para a galera, ou eu vou fazer o que é bom para o Estado, ou agora, nesse caso, para o município. Então, nesse caso, eu represento todos.
E aí? Parece que é um negócio... Nessas crises, de um Ah, lado você tem o futuro, porque eu posso dizer exatamente como você acabou de sim. falar. Se eu aumentar o salário de todo mundo, porque todo mundo quer aumentar o salário. Esses dias eu Aí entrevistei estrangula, aqui, né? esses dias eu entrevistei aqui do delegado André Matsushita, do Sim. Adadepol, e Aham. eu falei, qual que é a pauta de sempre? Ele diz, a pauta de sempre é aumentar o salário dos delegados. Dos Acabou, a próxima é, vamos aumentar mais, vamos aumentar. Essa é a perspectiva. é. E eu não digo apenas ele, mas todas as associações vão trabalhar com essa medida. É igual eu coloco assim o poder público como você lá na sua casa. Você tem um orçamento e você tem que ver quais são as prioridades para aquele momento e você não pode gastar mais do que você recebe. Então, mas quando entra É, agora no cenário... Então, aí para a gente voltar para aquela pergunta, eu represento todos no sentido de ter responsabilidade. Você vê, eu estou na política desde 2008, eu até falo, coloca o meu nome no Google. Você quer conhecer o político, você coloca o nome dele no Google. Né? Então, sempre minha Ou no chat agora. o chat GPT, né? Mas no Google conta tudo ali, o histórico, né? Na questão, se o cara... Tem as notícias. As notícias, né? Uai, o que ele defende? Ele é criminoso, ele é bandido, ele é desonesto, ele não trata bem as coisas públicas, então tá tudo ali. Né? Então, nesse quesito, eu represento, sim, todo mundo, mesmo os que não... Porque uma coisa que não pode falar é que eu sou desonesto, então eu represento. Agora, na outra vertente, com certeza não, vai ter pauta. Eu não vou ficar em cima do muro, é sim ou não. Tem que votar. Vai lá, vota, se posiciona com pautas. Por exemplo, eu já estou falando um pouquinho de pauta nacional, né? Uhum, Que é o meu próximo desafio. Então, eu já vou começar a colocar essas pautas nacionais. uhum. Por exemplo, tem projeto de lei no Congresso que quer diminuir a idade de estupro de vulnerável de 14 para 12 anos, tem outro para 10 anos. Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Então, quer dizer, vai ter gente uma minoria que eu vou desagradar, mas a maioria eu vou agradar. Porque qual que é a minha pauta? Proteção à infância. Uhum. Proteger a infância. Então, na questão da responsabilidade, da hombridade, de cuidar bem das coisas no trato público, eu represento todos. Agora, vai ter pauta que eu não vou representar, com certeza. Agora, por exemplo, existe uma percepção, que é uma percepção global, como você acabou falando, infância, dignidade da pessoa humana, infância de juventude. Mas existem interpretações subjetivas quanto a isso. Aham. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Quando nós falamos, por exemplo, sobre dignidade da pessoa humana, o próprio Supremo Tribunal Federal traz uma percepção muito ampla. O que é dignidade? O que é pessoa humana? E mais do que isso, principalmente quando a gente vai agora para os denominados grupos minoritários. Então, por exemplo, hoje você representa um grupo mais conservador. Certo. Tá? Muitos evangélicos votaram em você. Cristãos, né? Muitos cristãos Aham. votaram em você. Pessoas que acreditam nos seus princípios e Sim. nos seus valores. Quando trazem pautas, como por exemplo, ensino de sexualidade infantil, pauta número 1. Pauta número 2, questões de identidade de gênero, que o Supremo mesmo já disse. Essa semana até teve uma decisão do Supremo que a própria Lei Maria da Penha é para ser aplicada em relacionamentos homoafetivos. Quando você traz um elemento número 3, relacionado a aborto ou outras perspectivas, quando esses elementos são trazidos em pauta, alguns deles você tem bastante discricionariedade, mas outros você vai criar grandes inimigos se você se posicionar contrário. Sendo político, como age diante Tem que disso? ser verdadeiro. Eu acho assim, mesmo na política, você tem que ser verdadeiro. Você não é... Você não é polido? Não, eu sou polido. Mas eu sou verdadeiro. Eu posso falar uma coisa para você de várias maneiras. Eu posso falar, te destratar e você nunca mais falar comigo. Eu posso falar outra coisa, a mesma coisa, de outra maneira. Você vai falar, não, Herculano, tá bom, eu te respeito e tal. Como eu me relaciono na Assembleia, na Câmara, eu me relaciono com a esquerda. Falo, isso aqui não dá. Não vou ficar, você é isso e aquilo, não. Não vou fazer isso. Ofensas pessoais. Mas eu me posiciono. Uhum. Eu me posiciono, não tem problema nenhum. Aquela pessoa que quer agradar todo mundo, uma hora ela vai se enroscar. Ela tem que ter lado. Você tem que se posicionar. Então, querer agradar todo mundo é a fórmula do fracasso. Você acha? Querer agradar todo mundo é a fórmula do fracasso. Porque vai chegar uma hora que você vai se enrolar. Então, eu creio assim, você pode atender todo mundo bem. Por exemplo, o executivo. Uhum. Você mesmo falou. Todo mundo, todas as categorias querem aumento de salário. Tá bom, conversa com a categoria.
tá bom, vou aumentar. Chega lá, a conta não vai fechar. Não tem dinheiro. Você entendeu? Então, eu vou Ou não é agradar. prioridade. Tem hora que você tem que saber falar não. Dói. Você é pai? Sou pai. Tem hora que tem que falar não, tem? Eu falo toda hora. Seu coração tá partido. Mas se eu der isso aqui para ele, primeiro que eu não vou ter condições de pagar. Segundo que eu posso atrapalhar ele. Esse presente pode ser uma coisa que não é boa. Então na política também. Você tem que saber falar não. Com respeito sempre, mas sempre. Nesse exato momento, nós estamos passando exatamente por um cenário muito semelhante aqui no município de Campo Grande. Uhum. Teve um aumento de salário da prefeita. E esse aumento de que salário... legal que você falar desse tema, hein? Teve um aumento de salário da prefeita e, na verdade, é um efeito cascata. Poucas pessoas às vezes sabem, mas quando o Poder Executivo aumenta sua remuneração, isso gera um efeito cascata em todo mundo que Mas está. você acha ruim esse dentro efeito do servidor. cascata? Depende. Exatamente. Então vamos lá. O populismo que é ruim. Você jogar uma informação distorcendo ela. Tá? O que aconteceu? Tem categorias, como, por exemplo, os professores aposentados. Eles trabalharam, pegaram lá atrás, aquela época que Campo Grande era muito, sabe, uma dificuldade de ir na escola, de trabalhar sem material e tudo mais. Pegaram tudo isso. Foram subindo as letras. Uhum. Subindo a categoria, o salário melhorando e tudo mais. Chegou um momento que esse salário ele fica vinculado com o salário que é o teto. Que é o teto do que é funcionalismo. o prefeito, o teto funcionário, que ele é vinculado com o do prefeito. Previsão da lei orgânica. Um prefeito, ele tem outras fontes de renda. Às vezes ele está na política só como um chamado, mas ele tem outros empreendimentos. Ele não depende do salário dele. Uhum. Agora, um professor aposentado, você acha justo, Felipe, que é em torno de 100 que tem hoje em Campo Grande? Professor, estou falando do professor aposentado, fora os de auditores, aposentados. Quanto que nós estamos em 2025, 14 anos atrás, o salário mínimo era o preço a gente falando do preço dos ovos, né? Como que tá carne, aluguel, era Esses professores, 14, 13 anos, sem receber um aumento. Mas não houve nenhum aumento do salário do prefeito em 14 anos? Não aumentou, por conta do teto, o salário dessas pessoas. Não, eu entendi, mas assim, quando o salário do prefeito aumenta, o salário delas aumenta. Em 14 anos, o mas salário não tem- do prefeito então, não teve aumento? Eu não me recordo, porque como eu falei, fiquei fora, né, um período, mas o fato é que esses aposentados estão há 14 anos sem aumento. Então, quer dizer, se o salário deles era assim, ele tinha um poder de compra assim, ele achatou hoje em dia, eu converso com o aposentado, eles choram. O vereador faz alguma coisa, nos ajuda, entendeu? Então, o que hoje, eu acredito, e acho que incomodou? Duas coisas. Que na hora da Câmara fazer a lei, ficou no maior salário de prefeito do Brasil. Uhum. Então, isso incomodou. Pra quanto que foi o salário? 40 e pouquinho, Tá. né? Uhum. Bruto, né? E aí o teto é Pra poder- 95%. Para poder levantar, para subir o teto. Tá. Né? Mas na época foi votado e ninguém, né? Foi sancionado, saiu no Diário Oficial tudo. Aí agora dizendo que, mas com um impacto financeiro, e agora, né, vem esse, Mas o não impacto financeiro não se limita apenas a esses 100, né? Eu digo esses não, 100 geral, aposentados. não, geral. Então, já tá na agora, previsão orçamentária como- do tá, só pra Como gente. resolver esse problema? Então, o que a Câmara está tentando fazer? Um acordo. Então, que não seja 42 ou 45, né? Às vezes o número escapa um pouquinho. Uhum. Mas vamos diminuir para 38. Não vai ser o maior do Brasil, mas você vai fazer com que essas categorias saiam desse achatamento e suba, melhore o seu. Então, isso que a gente está tentando fazer essa interlocução. Mas as informações que nós temos, parece que já está em processo de votação dos desembargadores e tudo mais. Mas é uma alternativa. Tá? Então não vamos. E deixar. qual que é esse aumento? Qual que é o número que impacta na prefeitura no caixa, sabe? Não, eu não vi o estudo ainda porque ficou tudo isso no. Eu imagino que deve estar no processo. No processo, né? Eu não tive acesso ao processo. Mas lá atrás foi colocado no impacto que a prefeitura poderia pagar. E agora, né, mudou. Tem vários interesses nisso tudo. Uhum. Um deles é essa questão de não ser o mais alto. Então, isso que a população precisa entender. Você não vai estar aumentando o salário de quem não merece. A gente que trabalhou a vida inteira, a gente que tem Eu um até teto. concordo, e eu nem estou indo de maneira contrária a eles, mas é que, de fato,
e a grande questão que se levanta é, nós temos aqui um grupo, vamos falar assim, nós temos um grupo de, eu não sei o número total de funcionários, mas vou fazer uma simulação. Nós temos um grupo total de 1.000 servidores. Um exemplo. Vai dar 400 e pouquinho. 400 e poucos. 400 e pouquinho. Desses Que, 400 que estão nessa faixa aí. Então, mas 400 e poucos servidores, 100 deles são... Professores Tá, aposentados. então nós temos um grupo de 400 servidores. Vou dar um número. Arredondando. Arredondando. Desse número, 100 são professores aposentados. Logicamente, essa mudança de salário vai impactar Mas isso não tudo apenas já. os 100, mas os Mas 400. os 400. Só que isso tudo já está na previsão orçamentária. Isso aí já estava na lei, tudo com impacto financeiro. Então depois o discurso mudou. Ano Entendi. passado não teve essa discussão, agora teve. Falando sabe? sobre professor, você vem dessa categoria, uma grande demanda agora municipal sobre professores, uma grande inquietação sobre professores, é exatamente a questão de professor convocado. A previsão da lei é que professores convocados são convocados, e na verdade são convocados apenas em caráter de urgência. Certo. Né? Então nós não conseguimos, nós precisamos por agora de um professor convocado, né? E nós não conseguimos fazer um concurso público para isso, e então nós vamos chamar um professor convocado de urgência. E faz todo sentido. Aham. Mas você visualiza fazer sentido um professor estar convocado há 10 anos? Não, Um professor estar convocado há 5, o 6, Estado 7, já 8 fez. Isso é algo muito comum, tá? E nós sabemos disso. Eu conheço muitos não só em Campo professores Grande. convocados. Não só em É Campo uma Grande. realidade no Brasil, né? Perfeitamente. Ah. E nós sabemos que uma grande estratégia por trás disso é exatamente não fazer concurso. Porque o concurso eu fico preso. O Aham. professor convocado, eu quero baixar o meu caixa, eu apenas digo, ó, valeu, obrigado, tchau. Exato. Você não Mas tem esse Você vínculo, não né? tem esse Vínculo vínculo temporário, né? estatutário. Aham. Qual é a sua percepção sobre esse cenário? Ele é justo, ele é injusto, ele é o melhor do cenário? Pro momento é o que, como você falou, né? Isso, Mas é um momento de isso que longo prazo, é um acontece, momento de mais de 10 anos, né? Se mas- ninguém nunca mudar, Só que assim, o salário do professor, ele show, assim, no sentido de valorização. Cada vez você tem que procurar valorizar e o professor tem que ganhar bem mesmo, que ainda mais hoje em dia, né? Que é muito acho que difícil. sim, claro que sim. Só que assim, a gente percebe alguns municípios e estados passando muita dificuldade na questão do caixa. Então, eu acredito que é uma forma paliativa que veio e que ficou. Um jeitinho. É um jeitinho de conseguir fechar a folha e de entregar o serviço, né, público educacional, certo? Mas eu estou vendo o Estado fazendo concursos, parece que o município também vai fazer, até por conta da justiça determinar. Então, eu acredito que em pouco tempo essa disparidade vai diminuir, até por conta de indicações aí de Ministério Público e tudo mais, né? Mas eu concordo contigo. Mudando um pouquinho de temática para uma outra área importante do município, é no tocante à responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana. Existem algumas perspectivas, até mesmo dentro de vereadores, para mudar para a questão de polícia, temos uma discussão sobre armamento ou não, e temos também uma discussão sobre a questão de colocação de câmeras. Todos os policiais que eu tive a oportunidade de entrevistar são contrários. Aham. Todo cidadão que eu tive a oportunidade de entrevistar são favoráveis. Qual a sua É percepção? polêmico, né? É. É polêmico. Eu creio que tem que ter uma discussão mais ampla, né? Porque, assim, a grosso modo, a população se sente mais segura com isso. O policial que está ali na ponta, o que eu percebo é o medo dele ser injustiçado. Mas a câmera, mas a câmera não mostraria a verdade? Usando a expressão que você usou sobre sempre falar a verdade? Nos Estados Unidos, salvo engano, tem, né? Nas viaturas e tudo mais. É difícil. Eu não gostaria de dar um posicionamento agora, né? Porque eu estou analisar a matéria. Analisando. Ouvir os dois lados. Como a gente falou, tem hora que a gente tem que posicionar e doa quem doer, né? Que não se trata de uma questão de princípios e valores, né? É mais uma questão executiva. É uma questão técnica de segurança pública. Então a gente precisa escutar os especialistas. Eu não sou especialista em segurança pública, eu sou cidadão. Né? Como cidadão, enquanto cidadão, né? Pô, legal, vai ser bom para ser mais vigiado. Mas e o cara que está lá? Por que ele não quer? Tem alguma razão, a gente tem que escutar. Então eu creio que essa discussão tem que ser bem ampla
para a gente poder dar um parecer. É polêmico e hoje ainda não tem uma posição definida sobre isso. Hoje, o Campo Grande é uma cidade modelo. Aliás, modelo tal qual que nós acabamos percebendo que é uma cidade que regularmente, durante muitos e muitos anos, não se via favelas, não tem... Existem, lógico, classes sociais, Sim. mas nós não temos um elemento como favelas ou mendigos na rua ou um cenário como esse. Entretanto, dos últimos tempos para cá, nós temos percebido chegar uma grande quantidade de comunidade, principalmente de venezuelanos, Certo. para Campo Grande, que têm sido recebidos pelo Brasil e, principalmente aqui nessa região, têm chego. Essa questão hoje de muitos venezuelanos que têm chego, na verdade, tem trazido um aumento de pedintes que não existia mais em Campo Aham. Grande. Como que você acha que a prefeitura poderia tratar, ou se a vereança consegue determinar alguma lei para que resolva esse problema essa grande quantidade? O último número que eu vi era que tinham chegado mais de 800 venezuelanos só aqui em Campo Grande de uma vez. Então, o que na minha avaliação a prefeitura tem que fazer? Tem que estar presente nesses locais, junto com a Secretaria de Segurança Pública, junto com o Conselho Tutelar. Há umas 3 semanas atrás eu tive com o secretário de Segurança Pública e ele me falou um pouquinho desse relatório, dessas questões. Tem muita gente que está ali que nem venezuelano é. Coloca uma plaquinha pedindo e tem um testemunho de um dono de um bar que ele, todo dia, ele troca as moedas das pessoas que ficam ali, que não querem, simplesmente não quer trabalhar. Você quer oferecer um emprego, ele não quer trabalhar. Ele acha mais rentável ficar ali, pedindo. Tem foragido da justiça, tem tudo. E o que o brasileiro o camuranense é? Ele tem um coração bom. Eu mesmo, É verdade. várias vezes, vou ali, pego dinheiro, R$5. Já aconteceu, também já fiz isso. Tal. Mas aí, Tá com as quando crianças lá, né? Você fica até com... sabe o que eles fazem? Aí ele contou Um um episódio de uma senhora que desceu, ficou com o coração tal, né? Desceu, foi conversar. Sabe uma situação que estava acontecendo? O cara não era venezuelano, estava alugando a criança para ficar ali. Você tá de No brincadeira. sinal. Você entendeu? Então são absurdos que acontecem. Então, E isso acontecendo vai expandindo. você entendeu? Aí um outro amigo que estava junto disse que estava lá no sul, aí conversando, numa cidade de praia, acho que em Santa Catarina, e aí conversando com o cara de rua, ele falou: não, de onde você é? Sou de Campo Grande. Ó. E o cara com uma JBL, né, do lado, a caixa de som ali, tal. E falou assim: eu tenho um pessoal que falou que lá em Campo Grande é bom, que lá dá dinheiro ficar na rua. Então, quer dizer, a fama de Campo Grande já está indo para fora. Isso é horrível. Se por acaso terrível, nada porque for eles feito... querem vir para cá. Não, e se Você nada entendeu? for feito, Então, vem como uma oportunidade da rua. tem que fazer uma força-tarefa. Inclusive o secretário de Segurança falou que eles estão dando atenção. Tem coisa que a gente não pode falar Claro, ainda abertamente, tá sendo feito. mas, principalmente por parte do Estado, que eu ouvi o secretário falar, é que eles vão dar uma atenção maior a isso. Aí aqui em Campo Grande, né, a assistência social ali, teve uma vez ainda, perguntei para a prefeita, eles disseram que vão, conversam, mas o que acontece? Conversa, tal, a pessoa volta. Mas eu acho que tem que fazer uma varredura do histórico dessa pessoa. Ela veio aqui para quê? Tem vaga de emprego, não quer trabalhar? Não, então, o que nós vamos fazer? Vamos devolver? Sabe? Então eu creio que a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Lá na igreja qual eu congrego, tem um casal de venezuelanos que vieram, estão lá trabalhando, prosperando, já tem um filho que nasceu aqui, já tem o carrinho deles, os dois trabalham. Então tem muita gente boa, mas tem gente que, inclusive, não é venezuelano, que aí ela foi conversar com o rapaz e começou a falar em espanhol. Lembrei desse episódio. O cara não falava uma palavra sabia, era o brasileiro que estava lá. Esses dias, também atrás, um amigo disse que ali na região do Camelódromo, disse que um rapaz que pedia ali na região, e ele parou com o carro do sinaleiro, o cara com a placa, sou venezuelano. Ele fez assim, ele dentro do carro fez assim, tá fazendo aí, tipo assim, né? Aí o cara fez assim pra ele, sabe? Não é. Tem muita gente que não é. E se tá com a plaquinha de venezuelano, não é. Uns que alugam criança, entre aspas, para ficar no sinal. Então tem que tomar muito cuidado e eu creio que a prefeitura tem que dar uma atenção muito especial através da assistência social, junto com a Secretaria de Segurança Pública. Teve um episódio, também o secretário falou que um cara, não sei, lá da Europa, que participou de guerra
né, era do exército lá do país, ele estava aqui, fugitivo, ninguém sabia onde o cara estava aqui em Campo Grande. Então, quer dizer, tem tudo quanto é tipo de gente. Tem gente boa, tem gente que está passando necessidade, mas é uma minoria. Tem muita gente mal intencionada que está nos sinaleiros. Você acabou, durante um bom tempo, sendo presidente do Fundo Esporte, Sim, né? Que, aliás, era, como você disse, uma grande paixão. Na verdade, ainda é. ainda é, caminhando da área do esporte. Quando você entrou dentro dessa posição, como era o Fundo Esporte? Como estava? Como que você pegou? Eu já peguei ela no trilho, pavimentado, né? Então, eu dei sequência a um trabalho que começou lá com o governador Reinaldo Azambuja, com o secretário, hoje secretário da CETESC, o professor Marcelo Miranda. Então, conseguiu mudar caras. Lembra que eu falei da questão de tratar o esporte com seriedade? Uhum. Então, o professor Marcelo Miranda conseguiu fazer isso junto com a chancela que o governador Reinaldo deu também. Né? Então, como que eu peguei? Né? Estruturado na questão assim de programas, né? Jogos escolares, por exemplo. Não sei se você jogou alguma modalidade já ou não? Nada. Na época que eu, Nem ping-pong. na época que eu jogava jogos escolares, e depois enquanto treinador, os Jogos Escolares do Mato Grosso do Sul, a delegação tinha que ir lá para a cidade, ficava em escola, né? O banheiro adaptado, comendo ali comida da cantina ali, às vezes, né, precário. E hoje em dia, através do governador Reinaldo e do professor Marcelo, jogos escolares, aquelas equipes que ganham lá no município vêm, eles ficam, tem um centro de convivência, estilo Olimpíada, ficam em hotéis, comem comida de buffet. Então teve uma transformação dos jogos escolares. Os atletas que representam o Mato Grosso do Sul, quando vão para jogar em outros estados, vão com avião, ficam lá em hotel. Hoje nós temos aqui o Bolsa Atleta, que consegue manter muitos talentos do Mato Grosso do Sul aqui. Quanto que é hoje? São vários, né? São várias frentes. O esporte educacional, o esporte de rendimento, Não, mas o valor da paralímpico. bolsa. Então, Depende disso. depende Entendi. disso, né? Vai desde salário mínimo, um valor menor, até, salvo engano, 8 mil, 7 mil reais para os olímpicos, como o Fernando Rufino, como o Yeltsin, Jacques, que eles recebem todo mês essa bolsa. E nós temos olímpicos, Paralímpicos. paralímpicos. Temos paralímpicos. Olímpicos daqui não tem. Nessas Olimpíadas, não. Mas tem uma turminha aí que já tá batendo ali no teto, tá pedindo passagem. No judô, no taekwondo, no atletismo. Mas quando você pensa nesse cenário do esporte, qual é a finalidade? Assim, existem várias, eu imagino que sim, vários resultados ou várias consequências que o esporte pode gerar e ocasionar para a população, benefícios. Mas quando existe uma mentalidade de fundação do esporte, pelo menos na sua gestão e na sua perspectiva futura, ela acaba sendo, nós vamos criar nomes que sejam relevantes, Certo. ou nós vamos meramente tirar, não que meramente fosse algo pequeno, mas meramente. Vamos unicamente tirar, ou prioritariamente, tirar da rua esses jovens, ou nós vamos querer nos tornar um case de sucesso a nível... Eu sei que todos esses são objetivos, mas existe um foco. O foco é atender toda expressão de esporte, desde, como eu falei no início, desde do esporte inclusão social, né? Inclusive nesse edital de 7 milhões foi algo novo, que foi uma coisa que eu pedi, porque, por exemplo, um trabalho que está lá uma associação que está lá no Dom Antônio Barbosa, por exemplo, que tem muita dificuldade de comprar, o professor, ele é o abnegado, ele tira do bolso, ele compra bola, ele compra lanche. Quer dizer, se o cara está organizado, ele entra com o projeto... E daqui a pouco ele desiste. Ele desiste, não, é um peso muito grande. Então você tem que... O terceiro setor, ele chega onde o poder público não chega. Então ele tem que ser cacifado para isso, ele tem que receber recursos. Então, desde esse esporte de inclusão social até o esporte escolar, como a gente estava falando, né? Iniciação esportiva, escolar, esporte de rendimento, paradesporto, né? Que, diga-se de passagem, que Mato Grosso do Sul já se encontra ali entre os 3 melhores do Brasil no paradesporto, esse investimento que é feito. Hoje em dia, aqui em Campo Grande, nós temos um centro de referência, que é lá na antiga Escola Riachuelo, no paradesporto. E melhor idade, né? Que
falam terceira idade, mas a gente do esporte fala que é a melhor idade. Né? Então, em todas essas frentes. Acaba sendo... Aí tem capacitação dos profissionais, como a gente falou, os cursos. Aí temos o Bolsa Atleta e Técnico, que é para manter os nossos talentos aqui, porque às vezes, quando eu joguei futsal, tinha talento nosso, ainda tem, mas que saía, atravessava a ponte, né, para São Paulo, Paraná, enfim, outros centros, por conta de um alojamento e de um salário mínimo, que coisa que não tinha aqui. Hoje em dia, os nossos atletas de ponta, a gente consegue manter a maioria Agora, aqui. por que você acha que hoje nós Então, não... respondendo a sua pergunta, todas essas frentes são levadas com seriedade e ajudando, hoje em dia, quem faz o esporte, quem promove eventos, grandes eventos, para trazer, né, a gente também consegue atender parte disso. Nós não temos hoje aqui, pelo menos em Mato Grosso do Sul, e nem vou me limitar só a Campo Grande, um relevante ou considerável estádio ou, a nível nacional, um time de futebol, Uma por arena, exemplo. Uma arena ou um time de futebol que esteja na Série A ou Série B ou alguma coisa relevante. Você aqui no estado. Você visualiza que o Estado, de uma maneira pública, através da Fundo Esporte ou outros instrumentos, poderiam ou deveriam trabalhar para que isso pudesse se tornar relevante aqui? Isso tem acontecido. Eu vou dar um dado para você. Se não é ação da Fundesporte, o governo do estado através da Fundesporte, eu garanto para você que os últimos anos não teria campeonato estadual profissional no Mato Grosso do Sul. Não teria, porque o investimento que o estado tem feito, franqueando o apoio aos clubes através da federação, com pagamento de hospedagem, arbitragem e tudo mais, não teria, os clubes aqui não teriam condições de participar de um campeonato estadual e jogar. Ontem teve o jogo Operário e Criciúma lá, catarinense. Criciúma teve na Série A, hoje está na Série B, então um time do outro patamar. O Operário jogou aqui no Jacques da Luz, porque o Morenão também não está em condições de jogo. Mas o Estado tem feito essa parte. O Estado tem incentivado a criação de SAFs. O que é SAFs? Hoje é a Sociedade Anônima de Futebol, né? Que que é privado para receber investimentos, né, privados e tudo mais. Entrou alguma já? Já temos aqui o Pantanal, né? Que é a antiga Portuguesa, que começou ano passado, esse ano está na Série A. Me parece, o Comercial também agora já se tornou SAF, Esporte Clube Comercial de Campo Grande. Então, o Estado tem ajudado isso, fomentado isso, para que também possa fazer uma interlocução com essas grandes indústrias que estão vindo para o Estado, para que também possam, sabe, investir também, aportar. O governador Eduardo Riedel tem o desejo, e eu não, quando eu saí da Fundesporte, ele estava em vias de oficializar o pedido para que a Universidade Federal, o governo federal, entregue o Morenão ao Estado, para que possa fazer ali um modelo de arena, né, para buscar também investimento público, se preciso, mas ele precisa dessa autorização. Então a gente vê o Estado, nós vemos o Estado se mexendo e tentando organizar. Mas o que aconteceu? Né, o descrédito, né, dos gestores da federação, dos gestores dos clubes. Então, a gente percebe essa nova gestão, né? Agora está o Estevão, que foi presidente do Operário, está lá fazendo um trabalho, né, legal, com toda a dificuldade. Por exemplo, ali no Jacques da Luz, já resolveram o problema do gramado, dos vestiários, da cabine de imprensa. Então, quer dizer, colocaram o banco nos lugares apropriados, né? Que o banco de reserva ficava lá no fundo, agora fizeram um banco, né, arrumadinho. Então, quer dizer, a gente vê assim uma luz no fim do túnel para que o futebol possa voltar a figurar. Mas o Estado, em especial o governador Eduardo Riedel, tem uma preocupação muito grande nisso, para que possa ser atrativo. Né? Você viu ontem o Jacques da Luz lotado. O Operário tem torcida. E se outro time também for, eu acredito que, vamos supor, o Pantanal, vou dar um exemplo do Pantanal, né? Subiu, passou de fase da Copa do Brasil ano que vem, subiu, jogou Série D, passou para C. O público vai, porque o Campo Grandense gosta de esporte. É dos nossos. Ele gosta. Lá o voleibol, né? Nós, ano passado, nós começamos um trabalho para tentar trazer de novo a Copa Gás, né? Time de vôlei que jogou Pampa, que jogou aquela turma que foi Carlão, né? Seleção
Brasileira de Vôlei. Começamos uma conversa, mas aí, infelizmente, teve aquele episódio lá da enchente do Rio Grande do Sul, desviou um pouquinho de foco, né, do grupo, né, que a gente estava conversando, que é o grupo Zaran aqui, junto com o governo. E agora tem o jogo da Superliga que teve mês passado aqui, que lotou o Guanandizão. Agora em março tem outro jogo. Então, quer dizer, não só no futebol, mas que a gente possa ter uma equipe de ponta também no voleibol, que o Autódromo Internacional, né, que tenha grandes eventos, que a gente continue trazendo o vôlei de areia, porque o Campo Grandense, eu volto a dizer, ele gosta de esporte, ou para assistir, ou para participar, né, desde esporte amador. Você vai nos bairros. Eu não sei se você já foi algum domingo lá no Tiradentes, por exemplo. É lotado. Sábado à tarde é lotado. Então, o Campo Grandense gosta. Então, por isso que eu volto a dizer. Campo Grande precisa tratar o esporte, e Mato Grosso do Sul tem feito isso, tratar o esporte com seriedade, sabendo que isso aí pode gerar emprego, renda, gerar o comércio, movimentar e trazer também entretenimento, né, para o morador. Você fez um comentário hoje sobre uma grande diferença que é ter isso aqui. Uhum. Hoje, no primeiro mandato, quando você começa a vereança, não existe, Primeiro a ter um telefone não existe nada disso aqui. Mas hoje isso existe e a nível Brasil nós temos percebido, principalmente na área da vereança, alguns vereadores eleitos, Estado de São Paulo, entre outros, que têm dentro do seu poder de fiscalização feito, até mesmo em suas redes sociais, ido em, por exemplo, postos de saúde na madrugada, e lá filmado e mostrado as vulnerabilidades daquilo que as câmeras tradicionais não mostram. Aham. Isso está dentro do poder de fiscalização. Aham. Mas nós temos percebido que, de fato, são poucos vereadores a nível Brasil que têm, de fato, porque isso cansa, número um, isso dá trabalho. Dá trabalho no sentido de, normalmente, no horário tradicional, poucos problemas acontecem tal qual no horário que ninguém vê. Aham. E isso gera uma problemática de oposição ao atual executivo. Eu chegar lá e dizer, olha como é que tá isso aqui, olha como é que tá acontecendo. Você entende que é mais correto eu ir lá eu que sou vereador, eu Aham. ir lá num posto de saúde, ver os problemas, filmar, postar na rede social, ou você acha que o mais correto seria eu ir lá, ver os problemas e não postar, não falar nada na rede social, mas tentar fazer uma resolução apenas administrativa? O meu perfil, tô falando por mim, tá? Eu respeito quem faz isso, e que tem esse procedimento, né? Embora às vezes falta muita educação, Tá. tá? Lembra que eu falei que eu não sou extremista? Uhum, Tem uns que, como a gente fala hoje, né? Para lacrar, o cara faz de tudo. uhum. E às vezes expõe uma pessoa que está lá trabalhando, né? Com dificuldade também, porque para você cobrar uma saúde de primeiro mundo, você também tem que dar condições, né, para que isso aconteça. Então, o colaborador está lá, às vezes sobrecarregado, aí chega lá um cara com a câmera na frente daquele cara que está lá, do assistente social, do enfermeiro, do médico que está lá, né, e como que essa pessoa vai reagir? Então, é aquele negócio de se colocar no lugar do outro, né? Em alguns casos eu não concordo, a forma da abordagem, eu acho que chegar com educação, mostrar, show de bola. Mas para lacrar, tem uns que vai lá e cutuca, tira lá o que está trabalhando do sério para expor e para virar Pra ganhar likes? para ganhar likes, certo? Então a gente tem que ver a motivação, tá? A gente tem que ver a motivação da pessoa que faz isso, Tá. certo? O meu perfil, Seu. eu vou, às vezes eu filmo, guardo para mim, né? Em uma situação ou outra eu posso postar, sim, mas o que eu vou fazer? Eu vou na tribuna. Eu vou na tribuna e falo. Eu mando um ofício pro gabinete da Secretaria de Saúde. Mas É o nem meu sempre o perfil. que acontece na tribuna chega na população tal qual que aparece no seu perfil, né? Pois é. Igual eu falei, eu não condeno quem faz. Eu condeno a falta de educação, a irreverência da forma que é feito, né? Não é o meu perfil. Quando Mas você... tem muitos que se elegem só com esse tipo de conteúdo, que às vezes não tem uma resolutividade. Só vai dar curtida para ele, mas não resolve o problema. O objetivo do vereador é resolver o problema, não de receber curtida na rede social. Quando você pensa no Herculano do futuro, numa vida
profissional. Eu vou usar a expressão profissional, porque eu não parto de um pressuposto que ser político é profissão. Então, Aham. uma vida profissional. Numa vida política, numa vida pessoal. Como você gostaria de caminhar os próximos passos? É lógico que, como eu sempre brinco quando alguém me faz uma pergunta, eu digo, ó, hoje, dia 26, às 10h10, essa é a minha resposta. Pode ser que dia Né? 27 Muda, né? mude minha percepção. Mas, entretanto, hoje, como você visualiza sua perspectiva profissional, política e pessoal futura? Volto a dizer o que eu falei no começo. Eu faço política com um propósito. Se chegar um momento que eu perceber que eu não posso contribuir mais, eu mesmo vou. Eu não vou nem disputar uma eleição. E você acha que quem vai dizer isso são as próprias eleições? Também. Mas é o meu sentimento. Ok. Se eu perceber, ó, eu não dá mais não. Como eu disse, né, tem muita lenha para queimar. Uhum. Eu fiz 50 anos, hoje eu estou numa fase madura da minha vida, com bastante experiência. Eu falo para minha equipe, eu quero que vocês façam política com os 3 P's. Propósito, paixão e preparo. Se perder um desses 3 P's aqui, você pode parar. Se eu perder o meu propósito, ou se eu deixar de ter a paixão, ou se eu perceber que eu tô fora, o jeito que eu faço política não dá, eu mesmo vou sair, tá? Então, eu vou seguir. Eu tenho esse sonho que está no meu coração, porque na minha zona de conforto, a princípio eu disputaria, por exemplo, para voltar à minha cadeira de deputado estadual. Não federal? Não, No coração. no coração, assim, na zona de conforto, tá? Entendi. Certo? Moro aqui em Campo Grande, vou na Assembleia, volto, vou no interior, volto. Pra casa ali? Vou para tranquilo? casa, volto. Mas hoje está ficando muito forte no meu coração a possibilidade de disputar uma cadeira como deputado No Congresso. no Congresso Federal. Então, hoje eu já visualizo, né? Tem que visualizar, já me visualizo lá. Tá? É um desafio muito grande. Eu acredito que eu posso contribuir muito lá, vou poder contribuir muito lá. O meu posicionamento firme. O que eu acredito, eu defendo. Proteção à infância, esporte como ferramenta de inclusão social, proteção à vida e à família. São os pilares, né, do meu trabalho. Eu vou seguir. Então, eu me visualizo lá e visualizo aí nos próximos 20 anos, quem sabe, dentro desse contexto, na linha de frente na política. Certo? Ajudando a formação de novas lideranças. Você fala dentro desse período de 20 anos um eventual cargo executivo. Eu 20 anos é bastante tempo. nunca tive sonho assim. Eu creio que eu também, com esse período, hoje eu já tenho uma experiência para disputar uma candidatura no executivo, seja para prefeito ou seja para governador daqui a um tempo. Eu creio que esses anos já têm me preparado. Mas eu consigo hoje, igual da Câmara ali, né? Hoje eles me respeitam, os colegas. Quando a gente fala, ouve e tal, eu consigo contribuir. Quem sabe, daqui a um tempo, disputar no executivo. Mas eu vejo assim, isso não é algo que está fora de cogitação, mas assim, o meu foco para os próximos aí 5, 8 anos seria visualizando estar no Congresso para defender essas pautas que lá, como você disse, aqui... O nível do modelo federativo do Brasil federativo. é assim. Aqui em Campo Grande é um grãozinho de areia. Sim. Lá a gente vai poder colocar nossas ideias que vai impactar, né, os próximos anos do nosso país. Com relação à minha família, né, eu sou casado, tenho uma filha, né, que está cursando o curso de odontologia, o meu filho está aí no 9º ano. Então eu vejo meu sonho, né, meus filhos com a mente boa, protegida, com ideais, que eles consigam seguir, né, essa semente que vem lá dos meus pais, dos meus avós. A minha família toda vem da educação. Eu tenho o bisavô, inclusive Emílio Campos Vidal, tem uma escola ali no Vilas Boas que deu o nome dele. A minha avó, Luísa Vidal, Borges Daniel, tem uma escola. O meu avô, seu Roque. Sempre da educação. Da educação, meu avô foi um dos fundadores do Operário Futebol Clube, a gente falando, né? E do esporte. Futebol do esporte. A família da minha mãe, né? Do lado ali, na região ali de Miranda, de Bodoquena. Então, são pessoas honradas. Então, qual que é o meu sonho? Que os meus filhos também tenham esse temor de Deus e que tenham propósito de vida. Que a gente não tá, Felipe, aqui, eu vou fazer isso porque me dá dinheiro.
Teve um dia que uma pessoa falou, Orlando, com quanto você vai parar e sair da política? Eu falei, como é que é? Não, quanto que você vai juntar para você falar, eu não quero mais política? Eu falei, cara, isso nunca passou na minha cabeça. Eu faço política com propósito. Então, eu vou parar quando eu ver que eu não posso ajudar mais. Então, minha família aí consolidada, né, a gente tocando as nossas coisas, nossos investimentos, as nossas questões pessoais, e ver um Campo Grande melhor, um estado melhor, né, que o eleitor também veja, escolha com menos populismo, com menos, sabe, ele é legal, ele é bonito, ele fala bem, não, você vê o modelo no estado, governador Eduardo Rida, o cara nunca tinha sido candidato, gestorzão, então a gente tem que pôr gente preparado, né, porque a conta chega, Campo Grande, você falou referência, sem favela, nós pegamos bons prefeitos, André Putinelli pode falar o que for, Campo Grande é antes e depois, prefeito André. Nelsinho Trade. Lembra que você falou, como que você pegou a Fundo Esporte? Eu peguei no trilho. Eu só coloquei a minha cara e coloquei coisas novas. Agora, só... E aí, né, ali. Mas teve um período ali que vieram umas administrações muito ruins e a conta tá aí, né? Do jeito que tá a cidade, que a prefeita agora tem um grande desafio para poder retomar e Campo Grande voltar, né? E Campo Grande é a bola da vez, né? Mato Grosso é a bola da vez. Você viu Foi tanto o que mais de investimento, né? O mais cresceu, um dos que mais gerou emprego, renda. Agora tem a rota bioceânica que vai gerar. Eu vi 4,6% Você deu. Então quer dizer, do Brasil foi mais será que se fosse um governador populista isso estaria acontecendo? Técnico, muito técnico. Às vezes até deixa a parte política até de lado em alguns momentos, para colocar, né, o Estado no trilho ali do desenvolvimento. Uma coisa que o governador Reinaldo fez, enfrentou pautas terríveis, impopulares, mas hoje você vê esse dado que você deu. Por quê? Porque tratou com seriedade, não é populismo. Então tem que ter coragem. Então, se não tem coragem, não vá disputar um cargo público, e principalmente no executivo. Então é isso que eu vejo para Campo Grande, um Campo Grande melhor, Mato Grosso melhor, que a gente volte a crescer, que a gente possa ter aí o nosso esporte bombando, né? Você falou da arena, que daqui a um tempo aí o nosso estádio esteja pronto, a nossa arena, o que tem os clubes aí na primeira divisão ou na segunda, né? Que esteja ali pontuando no futebol, no vôlei, que lá nos bairros as crianças pratiquem esportes, que o ídolo, entre aspas, da criança seja o jogador, seja o esportista, seja o professor, não seja o traficante. É isso. Então é isso que eu acredito. E é por isso que eu estou na política. Então é um desafio grande e vamos seguir. Meu amigo, eu queria te agradecer. Eu entrevistei Herculano Borges Daniel e agradeço muito pela sua oportunidade, o seu tempo precioso que a gente conseguiu alinhar para você poder falar um pouquinho dos projetos, um pouquinho de princípios, valores, ideais aqui no My Business. Bom, Felipe, eu só tenho a agradecer. Eu conheci você através do seu podcast. Nós temos amigos em comum. Mandar um beijo aí para Gláucia. Né? Sua tia. Minha tia, querida. Tem a tia coruja, hein? Essa é bem coruja. E os nossos amigos em comum, né, nos aproximaram e eu fiquei muito feliz. Parabéns. Né? Conheci aqui My Job, um modelo de empreendedorismo. Como eu sou fã de empreendedor. Então pude conhecer e com certeza vou divulgar, porque boas ideias têm que ser divulgadas, a gente tem que mostrar, né, quem faz, quem acontece, quem não fica esperando, né? Quem vai, corre atrás. Então eu me sinto muito honrado, comecei e finalizo agora falando isso para você. Espero que a gente possa estar sempre junto aí, trocando ideia. Você tem ideias, né? Você é um cara que está ligado ao que está acontecendo não só em Campo Grande, no nosso estado, no nosso país, e você pode somar muito, né, com as suas ideias conosco. E eu também quero aproveitar para divulgar, né, as nossas redes sociais, o nosso Instagram, porque alguns projetos que nós fizemos foi de iniciativa popular, né, da gente conversando com o cidadão e ele perguntando. Vou dar só o exemplo de atividade física como atividade essencial no tempo da pandemia. Você se lembra que estava fechada aí as academias, os parques, foi uma lei minha, se tornou lei nacional. Atividade religiosa como essencial no tempo da pandemia. Através ali das normas de biossegurança, os cultos voltaram a acontecer, as igrejas, missas, cultos puderam realizar. Foi tudo de iniciativa de alguém que falou, Herculano, dá para fazer essa lei? Dá para fazer. Vou estudar. Então,
eu quero abrir aí as minhas redes sociais para receber as demandas também. Quem quer Não se encontrar preocupe. você, qualquer rede Arroba social. Herculano com H Borges no Instagram, né, no Facebook também e no YouTube. Então nós estamos lá à disposição. E na Câmara Municipal, nossas sessões ali são terças e quintas-feiras, das 9h30 em diante. E tem as audiências públicas, geralmente são nas quartas-feiras, eventos à noite também. Mas ali na rede social a gente vai poder receber esses conteúdos aí da nossa população de Campo Grande e do Estado, mas também poder divulgar aí o nosso trabalho que a gente tem defendido na Câmara Municipal. Muito Irmão, obrigado. obrigado, Foi um viu? prazer. Alegria estar contigo.